Já gravando, presidente. Ok, obrigado. Bom dia, Gelson. Bom dia. Bom dia a todos. 8 horas e 36 minutos do dia 17 de março de 2023. Inicialmente aqui agradeço a presença do Dr. Vinícius Valentim, que foi convocado às pressas. Agradeço também a presença do Dr. Walter, julgador, Dr. Carlos, Dr. Rodolfo pela representação fiscal e também pela presença do Dr. Eduardo, que está para fazer sustentação oral pela Sun Chemical, e Dr. Walter Cardoso também, que está presente para fazer sustentação oral pelo posto de serviços aqui. Tá? Peço a todos para que abram o processo do empate do AIM 4143476, Sun Chemical do Brasil Limitada. Como já havia adiantado, o Dr. Leonardo Mello está para fazer sustentação oral. O processo é de minha relatoria. Antes de passar a leitura do voto, antes de passar a leitura do relatório, gostaria de adiantar meu voto. Meu voto já estava disponível para os demais componentes da Câmara. Eu estou votando no sentido de converter o julgamento em diligência. Doutor Leonardo, o senhor gostaria de fazer sustentação oral no retorno? Eu prefiro que seja no retorno, sim. Tá, eu vou contextualizar, porque, assim, como eu não analisei o mérito, se alguém quiser se manifestar pelo retorno do mérito, aí o processo retorna para mim e eu voto o mérito e no retorno o senhor pode fazer a sustentação oral, tá? Aí eu vou passar a leitura aqui já do processo. São duas acusações de deixar de pagar ICMS, tá? Então, vamos lá. Eu vou ultrapassar a leitura do relatório e vou passar diretamente ao voto. A partir do item 8, tá? O AIM contém duas condutas infracionais de deixar de pagar ICMS apurado por meio de levantamento fiscal, artigo 509 do RICNES, sendo que no item 1, as diferenças apuradas se relacionam às operações de industrialização efetuadas por terceiros. E no item 2, as diferenças apuradas se relacionam a operações de remessa, sob título de remessa para depósito fechado ou armazém geral. No recurso ordinário de folhas tais, alega-se duas preliminares de nulidade da decisão de primeira instância. A primeira preliminar ventilada das folhas tais não pode ser acolhida. A decisão recorrida analisou os documentos trazidos na defesa. Vejamos, diz a decisão recorrida: os documentos trazidos da defesa são quantitativos, aqueles legíveis, mas o levantamento efetuado é financeiro. No caso apresentado, caberia à defesa, se assim fosse o caso, demonstrar eventuais retornos, tanto da indústria quanto dos armazéns, fazendo pelos respectivos valores, sem esquecer que a industrialização gera acréscimo de valor ao produto enviado, envolvendo cobrança de imposto por parte do industrializador. Com as provas trazidas com a defesa, fica impossível de se determinar quais seriam os valores dos estoques finais em cada ano fiscalizado, onde conclui-se pela sobressalência da acusação em relação à defesa. Continuo no meu voto. Ainda inexiste nulidade do julgado relacionada à não conversão de julgamento em diligência. Isto porque a determinação da conversão de julgamento em diligência é prerrogativa do órgão julgador para esclarecimento de fato. Inexistindo dúvida acerca da matéria, não há necessidade de conversão de julgamento em diligência. Também afasta a preliminar de nulidade da decisão recorrida, ventilada das folhas 8.586/8.589. O julgador de primeira instância informa que, em relação ao item 2, a prova de retornos das indústrias geraria um acréscimo que deveria ser segregado. A decisão cita expressamente, abre aspas, sem esquecer que a industrialização gera acréscimo de valor ao produto enviado, envolvendo cobrança de imposto por parte do industrializador. Os parágrafos 20 a 22 da decisão recorrida, acima transcritos, permitem identificar que o julgador demonstra a particularidade do item 2, sendo assim, não padece nulidade do julgado. Destarte, afasta as preliminares e passa ao mérito. No mérito, em relação ao item 1, verifico que o demonstrativo de folhas 32 informa que a diferença de R$ 425.804,46 no ano de 2016 se refere à diferença de remessas para industrialização e retorno, exceto o valor cobrado, e a diferença de R$ 464.628,52 decorre da diferença entre os retornos, exceto o valor cobrado e as remessas. Em relação ao item 1, as razões recursáveis encontram-se consignadas as folhas
8.589/8.595. No apelo recursal, argumenta-se que diz a recorrente, o tipo de diferença identificado, por si só, evidencia que a cobrança realizada em face da recorrente decorre de um equívoco nas informações consignadas em seu livro registro de inventário, pois no ano de 2016, por erro, foi informado que o estoque em poder de terceiros seria de R$0. Bem assim que o estoque inicial de 2017. Contudo, como a recorrente não recebeu nenhum tipo de questionamento prévio ao lançamento fiscal, a falha evidenciada não pôde ser identificada e corrigida oportunamente. Para ambos os anos, a douta autoridade fiscal lançou cobrança de ICMS sem atentar-se ao fato de que o excedente de 2017, possuindo sinal inverso ao de 2016, deveria ser compensado com aquele, ou ao menos deveria ter resultado na intimação da recorrente para explicações, haja vista a clara ocorrência de erro na informação consignada no livro registro de inventário. Continuo no meu voto. Segundo a recorrente, a diferença tem origem no fato de que a recorrente lançou nos registros de inventário valores zerados nas contas estoques iniciais e finais, estoque em... Deixa eu só um minutinho que vou abrir aqui na parte de edição, porque tem um erro ortográfico, tá? Segundo a recorrente, a diferença tem origem no fato de que a mesma lançou nos registros de inventários valores zerados nas contas estoques iniciais e finais, e em outros estabelecimentos. Ficou dobrado aqui. Estabelecimentos. Alega-se que, abre aspas, havia estoque mantido junto à Horus Indústria de Tintas Limitadas no início de 2016 e no final dos anos 2016 e 2017, sendo nítido que a remessa a maior em 2016 foi o que gerou a divergência apontada a menor em 2017. Fecha aspas. Continuo no meu voto. Para comprovar suas afirmações, a recorrente trouxe na defesa as folhas tais, relação emitida pela Horus, Indústria de Tintas Limitada, em que relaciona mercadorias de estoque de terceiros em seu poder em 31/12/2015, folhas tais, e em 31/12/2016, folhas tais, e 31/12/2017, folhas tais. A decisão de primeira instância não acolheu a tese defensiva e não aceitou os documentos, pois os mesmos indicam valores quantitativos e o levantamento levou em consideração dados financeiros. No apelo recursal, especificamente as folhas 1594, informa por meio de tabela que os valores dos estoques em poder de terceiros na Horus, Indústria de Tintas Limitadas, seriam de R$ 991.687,43 em 31/12/2015 e R$ 1.211.529,11 em 31/12/2016 e R$ 750.810,43 em 31/12/2017. Se inserirmos os valores informados, ainda assim o levantamento apresentaria diferença. Isto porque a diferença encontrada, que tem origem em remessas superiores ao retorno, no ano de 2016, foi de R$ 425.804,46. E ao inserirmos o valor de estoque inicial em outros estabelecimentos de R$ 999.687,43 e final de R$ 1.211.529,11, o valor impactaria em R$ 211.841,68, que é bem inferior à diferença encontrada de R$ 425.804,46. No ano de 2017, a diferença de levantamento, que tem origem em retornos superiores às remessas, foi de R$ 464.628,52. Se inserirmos o valor de estoque inicial em outros estabelecimentos de R$
211.529,11 e final de R$ 750.810,43, o valor impactaria em R$ 460.718,68, valor próximo à diferença encontrada de R$ 464.648,52. As declarações trazidas pela Horus, Indústria de Tintas Limitada, de existência de estoque de mercadorias da autuada em seu poder, aparentemente explicaria quase a metade da diferença do levantamento no ano de 2016 e quase a integralidade no ano de 2017. No entanto, uma análise mais profunda dos documentos não permite acolher os mesmos como tese defensiva. Isto porque os documentos apresentados na defesa, que atestariam o estoque em 31 de 12 de 2015, folhas tais, e 31 de 12 de 2016, e em 31 de 12 de 2017, não se relacionam aos novos documentos apresentados no recurso ordinário. No recurso ordinário, foram juntadas as posições de estoque da Horus Indústria de Tintas Limitadas com indicação de valores em 31 de 12 de 2015, de R$ 999.687,43, em 31 de 12 de 2016, de R$ 1.211.529,11, e 31 de 12 de 2017, de R$ 750.810,43. Os documentos apresentados relacionam notas fiscais emitidas no ano de 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 e 2017. Ou seja, a Horus Tintas Limitada declarou que possui em seu estoque mercadorias emitidas pela autuada por meio de notas fiscais emitidas do ano 2008 a 2017. Já no recurso ordinário, os documentos de folhas tais relacionam notas fiscais de remessas emitidas apenas no ano de 2013, 2014, 2015, 2016 e 2017. A declaração juntada no recurso ordinário não se relaciona com a declaração juntada na defesa. Pois na defesa informa-se a existência de mercadorias que foram remetidas nos anos de 2008 a 2012, que não constam na nova declaração. A fim de esclarecer questão relacionada a estes fatos, em relação ao item 1, propõe diligência para que a autuada indique de forma clara e objetiva: 1. Quais os produtos que se encontravam em poder da Horus em 31 de 12 de 2015, 31 de 12 de 2016 e 31 de 12 de 2017, com a respectiva quantidade e valor. Indique a respectiva nota fiscal de remessa que amparou a operação de remessa, bem como junte a mesma aos autos. Considerando que estamos no ano 2023, mais de 5 anos após o levantamento, traga aos autos dados das notas fiscais que ampararam o retorno, bem como as respectivas DANFs. Continuo. Quanto ao item 2, as razões recursais de mérito estão consignadas nas folhas 8.596/8.600. O levantamento apurou diferença de R$ 3.532.421,31 no ano de 2016 e R$ 2.458.664,75 no ano de 2017. A diferença refere-se a operações de remessa e retorno para armazéns gerais ou depósito fechado. Segundo a recorrente, o levantamento se refere a operações com 4 empresas: Armavale, Armazéns Gerais do Vale do Paraíba Limitada, que indica 2 CNPJs, Fiord Transportes e Armazéns Gerais Limitada, Unimodal Armazéns Gerais e EBA, Empresa Brasileira de Armazenamento Limitada. Alega-se que o levantamento levou em consideração a inexistência de estoque, quando, na verdade, a recorrente possuía estoque. Na primeira instância, o julgador não aceitou os documentos trazidos na defesa, pois, assim como no item 1, os documentos apresentados indicam dados quantitativos, e o levantamento levou em consideração dados financeiros. No apelo recursal, especificamente as folhas tais, informa por meio de tabela que os valores de estoque em poder dos armazéns gerais totalizavam em 31 de 12 de 2015, R$ 4.179.007,68. Em 31 de 12 de 2016, R$ 7.261.391,38.
e 10.188.761,67 em 31/12/2017. Se inserirmos os estoques informados, ainda assim o levantamento apresentaria diferença. Isso porque a diferença encontrada em ambos os períodos tem origem em remessas superiores aos retornos. No ano de 2016, a diferença foi de R$ 3.532.421,31. E ao inserirmos o valor de estoque inicial de 4 milhões e ao final de 7 milhões, o valor impactaria em R$ 3.082.383,70, sendo que a diferença encontrada foi de R$ 3.532.421,31, ou seja, haveria uma diferença superior a 451.037,61. No ano de 2017, a diferença de levantamento que tem origem em retornos superiores às remessas foi de R$ 2.458.664,75. Se inserirmos a diferença de estoque inicial em outros estabelecimentos de R$ 7.261.391,38 e ao final R$ 10.188.761,67, o valor impactaria em R$ 2.927.370,29, sendo que a diferença encontrada foi de R$ 2.458.664,75, ou seja, haveria uma diferença de retorno superior em R$ 468.705,54. Isso demonstraria que em um período houve diferença de saídas superiores a entradas, e no outro, diferença de entradas superiores a saídas. Portanto, somente as declarações não explicariam as diferenças encontradas. Pelo contrário, no período de 2017, revelaria a existência de entradas não escrituradas. Assim, tendo em vista a existência de dúvida em relação aos fatos, propõe o julgamento de diligência para que a autuada indique de forma conclusiva e objetiva quais mercadorias, bem como seus respectivos valores que se encontravam em estoque da Armavale, Armazéns Gerais do Vale do Paraíba, indica os dois CNPJ, Fiord em Transportes e Armazéns Gerais, Unimodal Armazéns Gerais, EBA, Empresa Brasileira de Armazenamento Limitada. Indique qual a nota fiscal amparou a remessa e junta a respectiva DANF. Considerando que estamos no ano 2023, mais de 5 anos após o levantamento, traga aos autos dados das notas fiscais que ampararam o retorno das mercadorias, bem como as respectivas DANF. Antes exposto, converto de julgamento e diligência para que no prazo de 30 dias, a contar da publicação desta decisão, a autuada demonstre: em relação ao item 1, quais produtos se encontravam em poder da Horus, Indústria de Tintas Limitadas, em 31/12/2015, 31/12/2016 e 31/12/2017, com a respectiva quantidade e valor. Indique a respectiva nota fiscal de remessa, que amparou a operação de remessa, bem como junte ao mesmo aos autos. Considerando que estamos no ano 2023, mais de 5 anos após o levantamento, traga aos autos dados das notas fiscais que ampararam o retorno das mercadorias, bem como as respectivas DANFs. Em relação ao item 2, indique de forma conclusiva e objetiva quais as notas fiscais, bem como seus respectivos valores que se encontravam em estoque, da Armavale, Armazéns Gerais do Vale do Paraíba Limitada, seja em seu estabelecimento, CNPJ tal e CNPJ tal, Fiord, Transportes de Armazéns Gerais Limitada, Unimodal Armazéns Gerais Limitada, EBRA, Empresa de Transporte e de Armazenamento Limitada. Indique qual a nota fiscal amparou a remessa e junta a respectiva DANF. Considerando que estamos no ano 2023, mais 5 anos após o levantamento, traga aos autos dados das notas fiscais que ampararam o retorno das mercadorias, bem como as respectivas DANFs, após a UFR e DRF para manifestação. Como eu já havia adiantado, eu estou convertendo o julgamento em diligência, tá? O voto já está disponível, já estava disponível para os demais componentes da Câmara. Alguém tem alguma dúvida? O doutor Leonardo está aqui, não fez sustentação oral, mas se alguém tiver alguma dúvida relacionada aos fatos, fique à vontade para pedir esclarecimentos. No retorno, ele fará sustentação oral.
podemos encerrar os debates. Então, doutor Leonardo, só explicando aqui, o que acontece? O julgador de primeira instância, ele não acolheu os documentos juntados. Por quê? Porque o levantamento levou em consideração os aspectos financeiros, tá? E vocês apresentaram para ele um demonstrativo quantitativo. E ele não tinha como comparar uma coisa com outra, tá? Considerando que vocês trouxeram aqui para mim a base financeira, eu apontei algumas incongruências nos documentos apresentados, tanto em primeira instância quanto em segunda instância. E assim, já adianto também que o fiscal ele não tinha que ir lá e perquirir a empresa sobre os valores declarados nos livros fiscais, né? Porque é de responsabilidade da empresa apontar os estoques existentes em poder de terceiros, né? Então, assim, dizer que o AFR ele tinha que ter intimado a empresa para esclarecer esse fato, não tem como, porque os livros são de confecção da recorrente, entendeu? Se ela declara que o estoque está zerado, ele tem que levar em consideração esses valores. Ele não pode ir lá e falar, por que o estoque está zerado? Não, o estoque está zerado porque a própria contribuinte declarou, tá? Por isso que, nesse caso aqui, eu estou, mesmo trazendo em sede defensiva e recurso ordinário, eu estou acolhendo a tese para demonstrar que houve erro na escrituração dos livros e, eventualmente, erro no trabalho fiscal, tá? Mas, assim, dizer que o fiscal tinha que ter intimado a empresa primeiro para ela declarar, não tem como acolher. A gente diz isso, doutor, até muito mais pela inversão do sinal de um ano para o outro, entendeu? Que para a gente, acaba assim, se para a gente chama atenção, acho que para o fiscal que manuseia isso com muito mais frequência, seria um indicativo desse equívoco, entendeu? Por isso que a gente sinaliza, poxa, verificou isso e não intimou antes de lançar, entendeu? Que aí acaba, na verdade, trazendo um contencioso que podia ter sido ou estudado porque, ou assim, reduzido, entendeu? Eu não estou na ponta para saber, entendeu? Porque, assim, o fiscal tem prazo para lançar. Senão, depois ele vai lá e intima, e a empresa vai lá e apresenta, e já decaiu o prazo para lançar, né? Então, a gente também não sabe como é que está. A gente sabe o seguinte, o que foi apresentado para ele é dado como fé jurídica, né? Se você falou que não tem estoque em poder de terceiros, então não tem como ele considerar o estoque, né? Mas tá bom. Então, eu vou encerrar os debates e passar ao julgamento. Ok. Doutor Leonardo, então decisão unânime foi pelo julgamento, pela conversão de julgamento e diligência, tá? Aí, quando o voto estiver disponível, tem 30 dias para apresentar os documentos. Peço para o senhor também verificar os valores que eu apontei no recurso, porque às vezes pode ter, porque eu fiz a conta matemática, né? Pode ter um erro, né? Então, às vezes, o que eu inseri lá pode ser que eu tenha errado, porque eu fiz a comparação dos valores, tá? Tá ótimo, senhor. Muito obrigado pela atenção. Nada. Obrigado. Bom dia. O senhor fica à vontade. Se quiser sair, se quiser continuar, tá ok. Bom dia. Obrigado, senhor. Bom dia, boa sessão aí. Um abraço, bom fim de semana. Obrigado. Tudo de bom para o senhor também. Doutor Walter Carlos está presente para fazer sustentação do posto de serviços da ponte limitada a IM 444-268, processo de minha relatoria. Deixa eu só um minutinho. São 4 acusações, tá? A autuada apresentou defesa, teve decisão de primeira instância que manteve o julgador
o item 1 foi recolhido, né? E o julgador de primeira instância manteve integralmente os itens 2, 3 e 4, tá? Então, o item 1 não está em discussão, só está em discussão os itens 2, 3 e 4. O item 2 é deixou de escriturar na EFD livros de estudo de entrada no período de outubro de 2018 a janeiro de 2019, documentos fiscais, notas fiscais eletrônicas relativas à entrada de mercadoria no estabelecimento, sendo que já se encontravam escrituradas as operações ou prestações do período. Item 3, ele deixou de escriturar na FD livro registro de saída no período de outubro de 2018 a janeiro de 2021, documentos fiscais relativos à saída de mercadorias, notas fiscais eletrônicas. As respectivas mercadorias já não estão sujeitas ao pagamento de imposto em relação à operação posterior por tratar-se de vendas a consumidor. Item 4, elaborou e entregou para todas as referências compreendidas no período de outubro de 2018, inclusive, a janeiro de 2021, inclusive, 28 guias de informações e apurações zeradas, estando assim com omissão de todas as informações econômicas fiscais referentes às entradas zeradas, saídas zeradas e, consequentemente, a apuração zerada. Fica à vontade, doutor Walter. Bom, obrigado. Bom dia, doutor Silvio. Doutor Vinícius, doutor Walter, doutor Carlos Henrique, né? Doutor Rodolfo, pela representação fiscal. A situação aqui é muito, eu acho que é mais curiosa do que complexa, porque o recorrente é um posto de gasolina, nas operações com combustível, o ICMS vem todo recolhido de uma maneira antecipada, só que houve um erro no escritório de contabilidade que presta serviços para o recorrente, né? Ele prestou informações com guias equívocas zeradas, com erro na informação de entrada e saída. O fisco apurou uma diferença de R$11 mil em matéria de imposto. Esses R$11 mil foram devidamente recolhidos antes do processo administrativo, porque a lei paulista, aqui em São Paulo, diz que o processo só começa depois da defesa. Então, como havia um imposto pequeno a ser recolhido e nunca houve uma intenção dolosa, se recolheu o imposto bem antes, logo no comecinho. Esse pagamento foi certificado pela fiscalização, pela representação fiscal e pela decisão em primeira instância. Por isso que constou no relatório do Dr. Silvio a informação. Então, a gente o que está em jogo aqui é só multa por obrigação acessória. Essa multa por obrigação acessória, essa falta, esse erro da contabilidade, não trouxe prejuízo para o fisco. Por quê? A autuação para fazer a apuração da multa a ser aplicada levou em consideração mais de 6 mil páginas de informações do SAT. Esse sistema para emissão de cupom fiscal é muito interessante, porque a cada venda a informação vem até a Cefaz autoriza, volta e o posto faz a venda. Então, mesmo que tenha tido erro contábil, não dá para dizer que, não dá para sustentar que houve falha no acesso à informação. Tanto é verdade que são mais de 6 mil páginas com informações do SAT para poder apurar a penalidade pela falta de escrituração na entrada, na saída e agia com dados incompletos, né? Nesse cenário todo, em que as informações foram prestadas, né, em que existe informação e não há imposto a ser recolhido, a recorrente entende que é o caso da relevação quase que integral da penalidade. Por quê? Não há dolo, não tem nenhum precedente negativo que desabone a recorrente, e há vários precedentes desse egrégio tribunal mencionados no memorial que a gente acostou aos autos, né? Reduções variadas. E o mais interessante, doutor Silvio, há um precedente idêntico a este caso, da 7ª Câmara de dezembro do ano passado, Câmara ímpar, ou seja, a presidência do fisco, né? Em que houve, diante do pagamento antecipado, do pagamento com relação antes da defesa e a ausência de má-fé, dolo, etc., a Câmara optou por relevar a penalidade. E o mais interessante, doutor Rodolfo, a representação fiscal nesse caso não recorreu. Então, assim, é uma situação muito peculiar, porque os valores são monstruosos, mas não dá para presumir dolo, nem que a gente tivesse uma má vontade, porque a operação do posto vem com o tributo todo recolhido antes, né? Uma vantagem para o fisco até, isso convenhamos. Então, nesse cenário todo, em que o fisco teve acesso à informação,
que o imposto foi recolhido antes do processo, em que eu tenho precedentes pela relevação e precedente idêntico de dezembro do ano passado, eu acredito que seja o caso da procedência quase que integral do recurso com a relevação da penalidade, porque não faz sentido, senhores. Vejam, agora eu já conversando um pouco, 11 mil reais de tributo apurado para 11 milhões de multa supera em muito qualquer tipo de percepção que a gente queira ter no caso concreto, né? Mesmo que houvesse má fé, caraca, para 11 mil de imposto, nem se quisesse pagar 11 milhões, alguém conseguiria. Então, assim, é isso que eu queria comentar, esses pontos interessantes. Não tem dolo, o imposto foi pago, há precedentes, há precedente idêntico, e a grande salvação da recorrente, diante do erro contábil que pode acontecer, senhores, foi o sistema SAT, porque confesso aos senhores que eu nunca tinha valorizado tanto esse sistema autenticador e transmissão de cupons fiscais eletrônicos. Então, eu acho que é isso, eu estou à disposição para qualquer dúvida. Ok, doutor Walter, obrigado pela objetividade aqui. O meu voto já estava disponível e eu estou fazendo uma alteração nele, tá? Eu já adianto aqui que eu estava aplicando 527A e eu estou alterando o valor da redução, tá? Só um minuto, por gentileza. Vou passar a leitura do voto já. A partir do item 6. Trata-se de recurso ordinário interposto contra a decisão proferida pela unidade de julgamento de Santos. O AIM descreve quatro acusações. A contribuinte, antes da interposição da defesa, promoveu o recolhimento do item 1. A primeira instância manteve integralmente as acusações dos itens 2, 3 e 4, que constam as seguintes acusações. Transcrevo as acusações e continuo no voto. De início, registro que as acusações são incontroversas, pois no apelo recursal não aprova o argumento que demonstre o regular registro da EFD ou elaboração e entrega da GIAS. Assim, no mérito, restam mantidas as acusações. Quanto ao parecer trazido no apelo recursal, entendo que com fundamentos constitucionais apresentados, que os fundamentos constitucionais apresentados não podem ser acolhidos por força do artigo 28 da Lei 13.457/09. Ainda sobre o parecer, o limite da multa, artigo 85A da Lei 6374, não pode ser aceito. O fisco explica que, especificamente, as folhas tratos. Não se aplica o disposto no artigo 85A da Lei 6374 por motivo de fornecimento incompleto das informações econômicas fiscais exigidas pela legislação relativa às operações ou prestações não regularizado, mesmo após a notificação do fisco para complementação. E continuo no meu voto. Embora o parecer, as folhas 6797, por meio de demonstrativo, indique o limite da multa, o mesmo não traz documentos auxiliares que demonstrem a origem dos valores utilizados. O parecer informa que os valores foram calculados, abre aspas, com base nas demonstrações financeiras que me foram fornecidas, fecha aspas. Não há documento para se cruzar os valores utilizados no parecer, pois o parecer se limita a indicar a fonte, sem trazer os documentos que suportem os valores. Registre-se que a legislação, artigo 85A da Lei 6374/89, impõe limite da multa. No entanto, o fisco para o cálculo do limite depende de informações declaradas pela autuada, que, embora notificada, não apresentou. Assim, o contexto fático probatório demonstra que a não aplicação do limite da multa tem como origem a própria omissão e inércia da autuada. Portanto, não há como considerar o limite trazido no parecer e razões recursais. Com relação ao procedimento previsto na Lei Complementar Estadual número 1320/2018, nos conformes, dispõe o artigo, no parágrafo 1º do artigo 14
da Lei Complementar 1320/2018, que, abre aspas, a critério da Secretaria da Fazenda, o contribuinte poderá ser notificado sobre a constatação de indício de irregularidade, hipótese que ficará salvo das penalidades previstas no artigo 85 da Lei 6374, de 1º de março de 1989, desde que sane a irregularidade no prazo indicado na notificação, fecha aspas. Note-se que o texto legal prevê expressamente, abre aspas, a critério da Secretaria da Fazenda, ou seja, cabe à Secretaria da Fazenda definir critérios sobre a atuação do programa nos conformes. O programa não se aplica de forma automática e imediata a toda e qualquer conduta infracional. O parágrafo 2º do artigo 14 da Lei Complementar 1320/2018 especifica expressamente que os procedimentos descritos na Lei Complementar não se configuram início de ação fiscal. Não é o caso dos autos, pois já há fiscalização em curso. Portanto, afasta-se por completo a autorregularização. Assim também não há qualquer ofensa ao Código de Defesa do Consumidor, Lei Complementar Estadual 939. O argumento de ofensa aos princípios constitucionais, o não confisco, capacidade contributiva, razoabilidade e proporcionalidade mencionados no parecer e novamente no corpo do apelo recursal não podem ser acolhidos para reduzir ou relevar as multas por força do artigo 28 da Lei 3457/09, pois a legislação que dispõe sobre sobre as multas aplicadas é vigente e válida. Por fim, com relação ao pedido de redução das multas, com fundamento no artigo 527-A do RICMS, pondero que as multas dos itens 2, 3 e 4 não exigem imposto. Registro que, em relação aos antecedentes, a DRF não informa a existência de AIN lavrados contra o autuado. Por outro lado, no site do Tribunal disponível para consulta pública, do endereço tal, constatei que somente a existência deste AIM 4.144.268, dígito 2, lavrado contra a autuada, ou seja, não pesa contra contribuinte e antecedentes de elaboradores. Não há informação de que a contribuinte é de grande porte. Pelo contrário, a forma trazida no corpo do recurso ordinário demonstra se tratar de posto de gasolina de bairro. A multa aplicada no item 2 é de 10% sobre o valor das operações, e no item 3 é de 5% sobre o valor das operações. E no item 4, 50 FESP por documento não entregue. Assim, levando-se em consideração o porte econômico da contribuinte e os antecedentes fiscais, entendo que as multas não devem ser relevadas. No entanto, com fundamento no artigo 527-A, reduzam as multas aplicadas nos itens 2 e 3 para 1% do valor exigido na autuação. Só um minutinho aqui. Deixa eu só ver a multa do item 4. Só estou pegando os percentuais da multa, tá? Que eu já estava dando 527A. Então, para o item 2 e 3, para 1% do quanto exigido na autuação. E reduz o valor da multa aplicada no item 4 a 30% do quanto exigido na autuação. Antes posto, considerando as provas dos autos, com isso do recurso ordinário e do mérito, dolo e parcial provimento, para com fundamento no artigo 527-A, reduzir as multas dos itens 1 e 2 a 1% do quanto exigido na autuação, e reduzir a multa do item 4 a 30% do valor exigido na autuação. Isso. Deixa eu só fazer a alteração aqui.
contextualizar aqui, doutor Walter, fiz algumas alterações aqui, porque o processo já tinha sido deixado disponível, eu acabei reduzindo mais as multas, tá? Então, eu acabei dando 1% para o valor original das multas dos itens 2 e 3 e 30% das multas dos itens 3 e do item 4. Tá? Sim, senhor. Alguém, doutor Rodolfo, quer se manifestar? Alguém tem alguma dúvida? Fica à vontade, doutor Rodolfo. Doutor Silvio, eu gostaria só de gravar uma manifestação, se possível. Fica à vontade. Eu já solicitei, falta liberar para eu... Ah, tá. Acho que o senhor tem que Deixa eu registrar. só fazer o registro do voto. Não, doutor, só pedir. Ok. A manifestação foi registrada já. Eu imagino que os senhores já tenham acesso a ela. Todo mundo Você quer fazer a leitura ou a explicação, sim, doutor Rodolfo? Fica à vontade. Sim. Doutor Silvio, em que pese eu conhecer já o posicionamento da Câmara em relação à dosimetria das penas e a não ser um critério impeditivo, né, os critérios do 527A, eu gostaria de chamar a atenção para alguns pontos que o fiscal autuante ele destacou, principalmente na manifestação fiscal, mas se o senhor me permitir, eu faço a leitura da peça como um todo. No início, eu estou apenas destacando a importância das obrigações acessórias, né? E depois eu passo aos pontos que eu acho que merecem um pouco de atenção, pelo menos chamou a atenção da representação fiscal. Bom, então, começando no item 2, em que pese o bem elaborado voto apresentado pelo ilustre relator, ao qual rendo minhas homenagens, ousamos discordar da redução da multa aplicada pelas seguintes razões. Resta patente que o presente lançamento foi instruído com todos os documentos necessários para permitir a exata compreensão dos fatos jurídicos infracionais por ele apontados, constando aí em todos os elementos essenciais do lançamento. Enfatiza-se que há substituição do fato à norma tanto em relação à calculação das infrações quanto à das multas. Assim, consideradas as infrações cometidas, os tipos incorridos corretos, portanto, os montantes exigidos através do AIN exordial, pois calculado com base em normas jurídicas válidas, vigentes e dotadas de eficácia. Antes de se entrar na análise do pedido de redução e relevação da multa, é importante que seja ressaltado o papel fundamental que as obrigações acessórias desempenham no controle das atividades do contribuinte. Aqui, então, eu ressalto que as obrigações acessórias, elas representam para o fisco tremenda importância justamente no papel que o fisco desempenha na homologação das atividades do contribuinte, né? Ressalto aqui a independência das obrigações acessórias em relação à obrigação principal, né? E continuo na minha manifestação no item 9. Assim, a tutela deste bem jurídico é um mecanismo que assegura a repressão e prevenção de condutas lesivas que possam oferecer riscos ao sistema, uma vez que infrações dessa órbita abalam a executoriedade do poder de polícia da administração tributária e a estabilidade do serviço de fiscalização. Nesse momento, deve-se trazer à lume um ponto extremamente relevante, bastante ressaltado pelo fiscal autuante e ao qual se entende não ter sido dada a necessária atenção, qual seja a intencionalidade do contribuinte ao cometer as infrações narradas nos itens 2 e 4. Veja que aqui eu vou ressaltar o que o fiscal atuante trouxe, tá? Em outras palavras, ainda que a responsabilidade pelo descumprimento da legislação tributária independa da intencionalidade do agente, conforme o artigo 136 do CTN, o fiscal atuante enfatiza de forma veemente o dolo do contribuinte ao deixar de escriturar a EFD registro de entrada, EFD registro de saída e ao apresentar sua guia sem movimentação para os períodos contestados no lançamento. Lato sensu, dolo é descrito como a vontade livre e consciente de praticar a conduta delitiva, ou seja, o querer, a intencionalidade de buscar o resultado típico. Resultado típico ou tipicidade é quando a conduta praticada pelo agente se amolda a um fato descrito na norma previamente estabelecido como infração ou crime. Não há qualquer dúvida que as condutas praticadas pela recorrente são vedadas pela legislação, encontrando inclusive penalidades previstas nos artigos 85, 5, alíneas A e C,
e artigo 85.7, alíneas B da Lei 6374/89. Por sua vez, o fiscal atuante enfatiza que o recorrente cometeu as infrações de forma intencional. Aí eu vou pedir licença para ler o item, parágrafo 5 aqui da manifestação do fiscal atuante. Cai por terra também a argumentação do outro advogado, com base no artigo 92 da Lei 6374, transcrito abaixo, com grifos dele, pois, em primeiro lugar, a falta de escrituração errônea ou omissa, bem como as entregas de GIAs com informações erradas ou omitidas implicam falta de pagamento do imposto sim, pois a apuração do imposto fica impossível ao contribuinte com os livros e GIAs confeccionados como se não tivesse havido nenhuma movimentação, com todos os valores zerados, como é o caso em análise aqui. E isso acarretou um prejuízo ao erário, pois não houve recolhimento do imposto referente aos 28 meses analisados até 14 de nove de 2021. Em segundo lugar, e aqui é o ponto de destaque, entendemos que ninguém entrega livros e GIAs com todos os valores zerados por 28 meses consecutivos sem querer. Então, aqui é a intencionalidade, né? Sem ter a intenção real de fazer isso mesmo, de passar propositadamente informações inverídicas ao fisco. Portanto, o artigo 92 da Lei 6374 resta afastado e inaplicável em caso de análise. Aqui ele reproduz o artigo 92 e grifa sem dolo, fraude, simulação que não implique falta de pagamento do imposto. Bom, parece claro que mesmo diante da desnecessidade de se apontar a intencionalidade do agente, conforme artigo 136 do CTN, ressalva, ainda assim, o fiscal atuante, acho que aqui faltou, ainda assim, o fiscal atuante expressamente deixou claro ter havido a intencionalidade delitiva recorrente, ou seja, dolo na conduta típica praticada. Assim, quando a autuada deixou intencionalmente de escriturar a EFD e apresentou o GIA sem movimento, já era sabedora que ela seria imposta uma punição. Não anula ou descaracteriza a infração ou possível posterior cumprimento da obrigação, haja visto que o prejuízo ao fisco já foi causado. Se tal benesse ocorresse, estaria inócuo ou sem efeito qualquer disposição da legislação tributária que penalizasse a inobservância às obrigações acessórias. Assim, para restar caracterizada a infração, basta que uma obrigação prevista na legislação não tenha sido observada pelo contribuinte, não havendo que se falar em materialização de prejuízo. Isto posto em atenção ao artigo 142, medida obrigatória foi o lançamento do crédito tributário devido. Como se não bastasse isso, o fiscal atuante também enfatiza que as infrações cometidas pela recorrente culminaram na falta de pagamento do imposto. Aqui eu reproduzo o parágrafo 3 da manifestação fiscal, né? Então, vou ler só a parte que acho que interessa a gente. Porém, ele se esquece que, sem a devida escrituração dos livros próprios e sem as informações de GIAs, o interessado não teria como apurar o imposto pago em cada período da apuração. Ele, de fato, quando devidamente comprovado aí, entregou todos os livros GIAs com os valores zerados, como se não tivesse havido movimentação nenhuma no período analisado. Portanto, não haveria meios factíveis para o interessado apurar e recolher o imposto devido em cada período de apuração. O grifo de baixo, as infrações implicam em falta de pagamento do imposto sim. No mesmo sentido, se manifestou a autoridade julgadora de primeira instância. Aqui eu reproduzo alguns parágrafos da peça decisória e, novamente, eu peço licença para a leitura. Em consonância com o acima exposto, o ilustre auditor fiscal evidencia que a apuração do imposto pelo contribuinte depende da regular escrituração dos seus livros fiscais, respectivas entregas com todas as informações. Por conseguinte, não é possível conceder benefício previsto no artigo 92, né? O aludido dispositivo regulamentar traz uma faculdade ao órgão julgador de reduzir e relevar multas regulamentares, desde que cumpridos os requisitos previstos no mesmo dispositivo. O AIM cobra ICMS indicando em algum momento esse tributo não foi levado aos cofres públicos. Como esclarecido na manifestação fiscal, a inobservância dos deveres instrumentais por parte da autuada implicou falta de pagamento de ICMS. Para confirmar, é importante mencionar que, dentre outras hipóteses, aí aqui o ilustre julgador faz menção ao procedimento de levantamento fiscal, né? O artigo 509-A do Regulamento Paulista do ICMS presume como operação tributável realizada sem o pagamento do imposto não registro de entrada de mercadorias. Logo, com base na fundamentação acima exposta, este órgão julgador decide não relevar nem reduzir a multa. Aqui, então, fazendo rapidamente uma observação,
já que o ilustre julgador citou o procedimento de levantamento fiscal, né? Diversas vezes no tribunal é aplicado o princípio da consunção, dizendo que a não escrituração de nota fiscal de entrada é meio direto para o não pagamento de imposto, né? Apurado por meio de levantamento fiscal. Por sua vez, o parágrafo 4º do artigo 509 diz que o imposto devido sobre a diferença apurada em levantamento fiscal deverá ser calculado mediante a aplicação da alíquota prevista no inciso 1 do artigo 52, né? E ele fala, independentemente do regime de tributação a que tiver sujeito a mercadoria. Assim, mesmo que a mercadoria seja sujeita à substituição tributária ou a diferimento, isso não seria um empecilho para a tributação pelo procedimento de levantamento fiscal. Bom, por sua vez, seguindo a minha peça, parágrafo 24. Por sua vez, a relevação ou redução da multa deve observar o que preconiza o artigo 527-A do Regulamento do Estado de São Paulo, aprovado pelo Decreto 45.492. Do Assines Aralho, identifique-se a existência de condições que devem ser cumpridas simultaneamente para autorizar a redução ou relevação da multa. Então, a infração não tenha sido praticada sem dolo, não implique falta de pagamento do imposto e será levado em consideração o porte econômico e os antecedentes fiscais. Aqui a gente diz que não basta, então, o aditamento parcial. E seguimos. Diante de todo exposto, sequer seria necessária a análise dos demais critérios para a concessão do benefício, haja visto ter sido demonstrado que houve intencionalidade na conduta do agente. Ou seja, está configurado o dolo conforme ressaltado pelo fiscal autuante. E ainda foi demonstrado que as infrações praticadas culminaram na falta de pagamento do imposto, situações que vedam a possibilidade de concessão do benefício. Reitera-se mais uma vez, que o não cumprimento dos deveres instrumentais obsta do trabalho do fisco. Deve ser ressaltado também que o presente lançamento cuida de 4 infrações diversas. Cada uma dessas infrações poderia ter sido objeto de um lançamento autônomo, sem contar que as infrações se estenderam pelo período de 28 meses consecutivos, restando claro que as infrações foram praticadas de forma reiterada. Assim, conclui-se que a contribuinte não goza de bons antecedentes fiscais. Também deve ser dito que, segundo a análise realizada no Launchpad para o período de 2022, aqui a gente utilizou o período mais próximo por ser um período em que as informações constam no sistema do fisco, né? As GIAs da recorrente informam saídas superiores ao valor de 45 milhões de reais, se consubstanciando num porte econômico impeditivo da concessão de qualquer benefício de relevação ou redução de penalidade. Por fim, conforme a previsão do artigo 85b da Lei 6374, foi possibilitado ao autuado confessar as infrações descritas na peça exordial, o que, se tivesse feito junto com o pagamento em 15 dias, por exemplo, teria oportunizado a autuada gozar de forma cumulativa dos benefícios da confissão e dos descontos na multa previsto no artigo 95 da mesma lei, os quais chegam ao montante de 70% para o pagamento em 15 dias. Nesse cenário hipotético, as penalidades aplicadas no lançamento teriam sido reduzidas do montante de 11 milhões para 1.709.000. Assim, por qualquer prisma que se analise a questão, conclui-se que a autuada não é merecedora do benefício da redução de penalidade. Ressalte-se, mais uma vez, que a imputação de penalidades pelo descumprimento de dever instrumental é indispensável para garantir o cumprimento da própria obrigação tributária principal. Logo, a redução de penalidade de forma como proposta em tais circunstâncias resultaria num favorecimento ao contribuinte infrator em relação aos contribuintes que cumpriram as obrigações legalmente previstas, culminando em flagrante violação ao princípio da isonomia. Isto posto, plugins para que o crédito constituído seja mantido em sua integralidade. Muito obrigado a todos. Eu sei que a leitura foi um pouco extensa, mas como eu achei importante ressaltar alguns pontos aí da manifestação fiscal e do próprio julgamento de primeira instância, eu quis trazer aí, mesmo conhecendo o posicionamento da Câmara, a íntegra da peça. Obrigado a todos. Pessoal, obrigado, doutor Rodolfo, sempre presente aqui e sempre fazendo um bom trabalho como representante fiscal, tá? Com relação ao porte econômico, a DRF não veio nada no parecer, entendeu? E tem uma foto do posto de gasolina, e eu vejo que é um posto de bairro. Então, para mim, o porte econômico não é um porte, não é uma empresa, não é um grande contribuinte, tá? Com relação também aos antecedentes fiscais, o DRF também, nas contas razões, também não trouxe nada. E eu fiz uma pesquisa, e eu também não encontrei nada. Muito embora o próprio Dr. Walter tenha apontado, Dr. Walter Carlos aqui, tenha apontado que ela tem um auto de infração que foi julgado pela 7ª Câmara.
Mas o fato é que não retornou nada na data que eu fiz a consulta. Com relação também a questão que foi ventilada aí no parecer, né? Que normalmente se aplica a construção para levantamento fiscal, né? Os itens 1, 2 e 3, que normalmente a gente vai lá e aplica a construção para deixar de escriturar. Mas, assim, o problema é que aqui houve um levantamento específico, né? E no levantamento específico você identifica a mercadoria, né? E aí ele identificou as notas fiscais e as notas fiscais continham ST. Por isso que eu acredito que o fiscal não atribuiu falta de pagamento de imposto apurado por meio de levantamento fiscal, tá? Então, até porque ontem eu estava fazendo um voto e a questão defensiva é justamente essa, entendeu? Porque você aplica uma falta de pagamento de imposto, uma deixar de escriturar a nota fiscal, é 10% do seu valor da operação, entendeu? Deixar de emitir nota, no caso foi deixar de emitir nota fiscal, que era 50% do valor da operação. E ele falou, é mais penoso do que você lançar 18% do valor do imposto no levantamento fiscal. E eu mantive a acusação falando que aquilo era um levantamento específico. Por quê? Porque ele fez a comparação do estoque inicial final por produto. E ele identificou o produto que deu estouro de estoque, né? Por isso ele falou e acusou de deixar de emitir nota fiscal e não de deixar de pagar imposto, porque se tratava de levantamento específico, então era cabível aí a acusação. Não era levantamento financeiro. Com relação, então, por isso que eu acabei olhando e normalmente eu sempre aplico uma redução em cerca de 50%, mas nesse caso aqui eu achei a multa, assim, ela é muito pesada, né? Eu acabei relevando para 1% do valor do quanto exigido, tá? Alguém quer se manifestar acerca da redução, fica à vontade. Alguém quiser discordar, podemos encerrar os debates. Presidente, pois não, doutor Vinícius. Só consignar aqui minha posição. Eu não estou aqui para mudar a posição da Câmara ou para inovar, até porque eu sou mero substituto. Não, mas fica à vontade, doutor. Mas 28 meses de descumprimento reiterado de obrigação acessória, dada a minha vivência como fiscal externo, é uma coisa que atrapalha muito a fiscalização e, na minha opinião, mereceria uma reprimenda maior. Entendi. Tá? Na minha opinião. Tá? Mas, não, como eu ressaltei, eu não estou aqui para mudar o posicionamento da Câmara. Tá? Vou, inclusive, acompanhá-lo no voto. Mas eu acho que é muito reiterado. 28 meses dá quase 2 anos e meio, né? Então eu é metade do prazo de decadência ou de prescrição de alguma coisa. Então, já extrapola o mero conceito de erro, né? Na minha opinião, tá? Mas vou acompanhá-lo, tá? Eu até... eu analisando a questão, eu também achei muito, mas o problema é que eu olho a multa aplicada e eu acho que nesse caso ficou muito pesado, entendeu? E aí eu manter uma multa dessa, eu estou quase que condenando o fechamento da empresa. Entendeu? Se eu não fosse uma pessoa assim que já tinha atuado no comércio, eu olharia aquilo ali e falava, tá feito, entendeu? É que nem uma multa de trânsito. Se eu pegar uma multa de trânsito e a multa for cada multa de trânsito for R$10.000, depois da segunda multa, para mim já tanto faz, entendeu? Porque eu já perdi o patrimônio. Então, assim, toda vez que a primeira coisa que eu pondero quando eu vou ver, e a gente até pondera muito, é o caráter educativo da multa, né? Então, assim, se você vai dar um tapa na bunda da criança, você tem um caráter educativo, mas você dá um murro na cara dela, fica meio complicado, entendeu? E aí eu vejo um posto de gasolina tomar uma multa de... deixa eu só retomar aqui, ó. Eu acabo... Deixa eu só ver aqui o... quadro 2 aqui, ele me dá uma multa de 11 milhões, né? Falta de pagamento. Ele deixou de pagar imposto de 11 mil, né?
e aí ele toma uma multa de 11 milhões. Mesmo ele pagando nos 15 dias, o doutor Rodolfo até assinala, é 1 milhão e tanto, né, meu? Eu olho assim, eu acabo ponderando e, assim, eu acho que para esses casos em específicos, né, o artigo 527A, ele serve justamente para isso, né? E a posição do judiciário também, a gente tem conhecimento também que se vai para o judiciário, uma multa de 11 mil, o juiz olha e fala, um posto de gasolina tem uma multa de exigência de imposto de 11 mil e uma multa de 11 milhões, a gente vê que os juízes, assim, basicamente não sustentam, não sustentam isso daí, né? Seria 28 meses, né? Então, se você pega 28 meses, daria 100 mil por mês, né? Será que o empresário ganha 100 mil por mês? Acaba inviabilizando totalmente a atividade dele por um descumprimento de obrigação acessória. Agora, quando a gente está diante de fraude estruturada, aí a gente pensa de forma diferente, entendeu? Por quê? Porque tem uma concorrência desleal e tudo mais, né? Mas, assim, eu até respeito a posição do senhor, eu até acho que 28 meses é muito tempo, né? Mas, assim... Permita-me só uma parte, e não quero dizer que se aplica ao caso, mas vou ressaltar novamente a importância da obrigação acessória, e como o senhor falou em fraude estruturada, se a gente não tiver a obrigação acessória cumprida, a gente nunca vai saber se tem fraude estruturada. Né? Então, tem o objetivo e a função da obrigação acessória, ela é muito maior do que isso tudo. Mas, como falei para o senhor, não estou aqui para mudar o posicionamento da Câmara como mero substituto. Quem sabe um dia se for titular. Mas vou inclusive ele acompanhar no voto, tá? Mas entendo a argumentação, acho que os dois lados têm sua razão, mas em vista de tudo isso, eu acho, pessoalmente, até pela minha experiência de externo, fui 12 anos da FDT, 28 meses é demais. Merecia uma reprimenda maior. Mas vamos prosseguir. Um abraço, obrigado. Joia. Obrigado, tudo de bom. Então vamos lá, vou encerrar os debates e passar o julgamento. O doutor advogado pediu a palavra, viu? Só um esclarecimento de fato, assim, essa situação da multa, que a representação fiscal colocou bem, que é necessária, que o doutor Vinícius colocou também bem, a gente tem que fazer essa mensuração, porque esse erro contábil, esses 28 meses, doutor Vinícius, deu um estresse, houve uma ruptura, houve um problema muito sério entre a contabilidade e o posto, né, que é um posto pequeno. E eu só queria fazer esse comentário porque envolve todo o contexto, só isso. Tá joia, doutor, obrigado. Doutor Fica à vontade. Só aproveita. Assim, eu até posso imaginar, como o doutor Vinícius até chamou atenção, né, que um descobrimento, às vezes, de escrituração de livro ali, por algum período, né, não tão extenso quanto o que aconteceu, poderia ser trazido dentro do processo como um equívoco, né? Mas a hora que se fala em falta de apresentação de GIAs ou apresentação de GIAs com valores zerados, aí isso chama muito a atenção, porque é ali que é feita a apuração de imposto, né? E mesmo que o contribuinte tenha a grande maioria do seu imposto, a grande maioria das mercadorias, né, objeto da comercialização, seja afeta a substituição tributária, fica difícil conseguir encontrar conforto nessa tese de mero erro. Por isso que eu quis trazer esse ponto que o fiscal atuante chamou atenção. Para GIAs, principalmente. Principalmente para GIA. Quando eu vejo uma GIA zerada, eu acredito mais no erro do que na intenção. Porque a pessoa que tem intenção, ela vai lá e coloca uma GIA com valor. Mas quando ela coloca uma GIA zerada, é porque o posto não está em operação. É como se o posto não tivesse em operação. Entendeu? E o posto com 28 meses sem operação e 28 meses recebendo nota fiscal, aí em nota fiscal eletrônica, se a gente tivesse em nota fiscal para papel, daria um trabalho para o fisco, né? Mas nota fiscal eletrônica não, né?
Por isso que eu olho assim, eu falo, pô, uma coisa é você entregar a GIA zerada. Outra coisa é você entregar a GIA, a mesma coisa a gente está com declaração de imposto de renda agora, né? Uma coisa é a gente ir lá e transmitir imposto de renda como se não tivesse renda nenhuma. E outra coisa é a gente ir lá e transmitir com uma renda que é 1/4 do nosso valor. Aí você fala, não, foi erro, porque realmente eu recebi, eu tenho imposto retido na fonte, eu trabalho na Secretaria da Fazenda, entendeu? O fisco tem lá os dados, entendeu? Aí outra coisa é você chegar e falar o seguinte, ó, eu vou lá e soneguei o valor do meu ganho para não pagar imposto de renda, né? Mas o doutor Carlos ia falar, fica à vontade, doutor Carlos. Só para a gente encerrar, fica à vontade. Reitero teu voto, reitero muito bem, porque realmente a multa é uma multa muito pesada. Eu estava vendo, realmente tem todas as considerações para o teu benefício. Entendo a argumentação do Dr. Rodolfo e do Dr. Vinícius, mas o que acontece? Dr. Rodolfo e Dr. Vinícius, na prática, realmente, existe muitas pessoas, muitos contribuintes que confiam plenamente no contador e, efetivamente, não tem esse acompanhamento direto com a sua contabilidade. Porque se tivesse esse acompanhamento com a contabilidade, poderia, sim, efetivamente, até o fisco contribuir. Mas, efetivamente, ele já tem a atividade comercial dele, como bem colocado o Dr. Silvio. Ele tem que acompanhar o dia a dia dele. E as provas mostram, efetivamente, que é um estabelecimento de bairro. Agora, se efetivamente ele deu a responsabilidade para o profissional, e o profissional, como o Dr. Silvio falou, entregou zerado, não colocou um valor, realmente, desculpa falar, faltou um pouco aí de competência por parte do contador. E aí, quem sofreu foi o contribuinte, né? Efetivamente. Só colocar essas considerações. Pedir só para o doutor Carlos confirmar a presença e a gente passar a votação. Presidente, me permita só um comentário, já que o doutor Carlos fez um... Fica à vontade, doutor Walter, aqui a gente está para... Uma palavra, né? O tributo não pode ser usado como confisco, muito menos, né, uma obrigação acessória. Então, assim, 11 bilhões de reais, realmente você punir, não é punir, é execrar, né, acabar com um contribuinte, esquartejá-lo, porque realmente tirar 11 milhões e se pensar num posto, qual que é a margem de lucro da operação de combustíveis, isso serve para um posto, serve para um TRR, serve para qualquer outro tipo aí, né, de atividade com combustíveis, chega a 1%, 2%. Então, tirar 11 milhões ou 1 milhão, 3 milhões, é muita coisa. Mas só para contribuir aí com a fala do Dr. Carlos também. Obrigado, presidente. Peço a todos que passem a votação. Doutor Walter Cardoso, né? Uhum. Então, a decisão foi unânime, tá? Mantidas as acusações e aplicada a redução da multa, que, deixa eu só para relembrar aqui, o item 4 para 30% do valor da multa e o item 2 e 3 para 1% do quanto exigido, tá? Tenha um bom dia, fica à vontade. Se o senhor quiser sair, quiser continuar assistindo, fica à vontade, tá? Agradeço muito os debates, a participação e um ótimo dia para os senhores. Eu vou me retirar. Muito obrigado. Obrigado. Tenha um ótimo dia, bom final de semana. Também. Passar a votação, processo da AIM 4061-980, Cibelar Comércio e Indústria Limitada. Dr. Carlos Henrique é o relator. Dr. Carlos, fica à vontade. Obrigado, presidente. Bom, o auto de infração é composto de 2 infrações. Deixou de pagar o ICMS devido por guia de recolhimento especial no valor de R$ 58.814, período de janeiro de 2011 a dezembro de 2012, na qualidade de responsável pelo recolhimento da substituição tributária na entrada de mercadorias oriundas de outros estados. No cálculo da ST, elaborado pela TOD, resultou um valor inferior ao devido por ter sido descontado o valor do ICMS superior ao anteriormente cobrado no estado de Santa Catarina,
decorrente de benefício fiscal concedido naquele Estado, sem previsão em convênio. O item 2, creditou-se indevidamente o mesmo valor, o valor de 58.008 no período de janeiro de 2011 a 2012, referente ao valor destacado nas notas fiscais e não cobrado anteriormente nas vendas de mercadorias remetidas por Whirlpool S.A., CNPJ final 59, estabelecido no Estado de Santa Catarina. A parcela não cobrada anteriormente é originária de incentivo fiscal na modalidade de crédito presumido, que reduz o ICMS cobrado a 3% sobre a base de cálculo informada sobre a base de cálculo formada. O crédito ICMS é indevido por oriundo de incentivo fiscal concedido pelo Estado de Santa Catarina sem amparo em convênio aprovado pela CONFAS. Portanto, em desacordo com o artigo 155, parágrafo 2º, inciso 12, a linha G da Constituição Federal. A recorrente apresentou defesa, a autoridade se manifestou pelos argumentos 3 da defesa. A autoridade de primeira instância cobertou o julgamento de diligência para que o agente fiscal se manifeste, tendo visto que o relatório de acusação consta que as práticas fracionais teriam ocorrido no período de janeiro de 2011 a dezembro de 2012. No entanto, nos demonstrativos juntados aos autos, bem como nos dumps e anexos, constam datas diferentes relativas ao mês de 2010, as datas elevadas do FDDF, retrato no período de 2010 e não como indicado no relatório de acusação. A decisão de primeira instância julgou totalmente a procedente a acusação fiscal e ratificou a multa imposta. Houve parecer, a recorrente se manifestou e manifestou-se no sentido da imotividade, alteração do elemento essencial à regra matriz do ICMS, requerendo que fosse reconhecida a total insubsistência e nulidade de plena e restrita do auto de infração, guerreado com o cancelamento das cobranças efetivas da autoridade fiscal. Foi procedida a nova decisão julgando procedente o auto de infração, mantendo as penalidades aplicadas. A recorrente apresentou recurso ordinário, esse egrégio do tribunal revisando os argumentos apresentados à sua defesa, a representação apresentou seu parecer, e a Câmara Julgadora deste egrégio tribunal, folhas 48 e 495, deu provimento integral ao recurso ordinário, cancelando o auto de infração. A Fazenda Pública apresentou recurso especial, propugnando pelo seu provimento, a fim que presencialmente fosse declarada a nulidade da decisão recorrida ou subsidiariamente fosse reformada a decisão da forma de restabelecer integralmente o auto de infração da extraordinária, pacificando definitivamente a questão. Foi apresentado contra as razões de recurso especial pela recorrente. A presidência deste egrégio Tribunal de Posse, tendo visto o pedido de verificação de reconhecimento de crédito ICMS e renúncia de recurso administrativo folha 717 e 728, nos termos da resolução conjunta de SPPJE 01 de 7/5/2009, encaminhou pleito à Diretoria de Atendimento de Gestão e Conformidade para fins de verificação do reconhecimento ou não dos créditos tributários. A supervisão da gestão setorial manifestou-se pelo deferimento parcial do pedido interessado apenas no item 2 da auto de infração, em virtude do cumprimento dos requisitos para convalidação dos referidos benefícios fiscais, determinados pelo convênio do ICMS 190/17, encaminhado ao pleito assistência social jurídico tributária, a FJT, para decisão. A Diretoria de Atendimento e Gestão em Conformidade, nos termos do parágrafo 3º, artigo 4º da Resolução Conjunta SPPJE 1 de 2009, reconheceu os créditos relativos do item 2.2 do auto de infração, porém deixou de reconhecer aqueles advindos do item 1.1, folha 786 e 787, determinando a restituição dos autos ao Tribunal de Impostos e Taxas. A presidência deste egrégio Tribunal de Impostos e Taxas, tendo em vista a decisão da Diretoria de Atendimento e Gestão em Conformidade, determinou o prosseguimento do contencioso administrativo na fase processual que se encontrava, bem como no encaminhamento de intimação da recorrente acerca da decisão do fisco sobre o pedido de verificação de reconhecimento de crédito ICMS, bem como os prosseguimentos do contencioso administrativo. A recorrente apresentou petição de folha 792 e 795, argumentando que, uma vez reconhecida a aplicabilidade da remissão do crédito tributário do item 2.2, embasado no convênio CONFAS 190 CONFAS, há que reconhecer também os seus efeitos para a infração constante no item 1.1 do presente auto de infração, extinguindo-se, por conseguinte, o crédito tributário ora combatido, e que não fosse o entendimento esposado, fosse declarada a ineficácia de desistência e renúncia formulada nos autos, relativa à matéria discutida no item 1.1, a qual se encontrava vinculada abaixo dos respectivos créditos tributários nos termos da Lei Complementar 160 de 2017, combinado com o convênio do ICMS 190 de 2017, com a resolução conjunta com a SPPJE 1 de 2009.
A presidente desse egresso de imposto em taxa, considerando tratar-se de recurso contra a decisão proferida pela diretoria de atendimento, gestão e conformidade, determinou o encaminhamento do pleito novamente àquela diretoria, se manifestasse de folha 796, devendo o julgamento ou a infração aguardar o resultado de análise. A supervisão de gestão setorial manifestou seus folha 865-868 pelo indeferimento do recurso do interessado em virtude de não cumprimento dos requisitos para convalidação dos referidos benefícios fiscais determinados pelo convênio ICMS 9017 para o item 1 do auto de infração, encaminhando o pleito à assistência fiscal jurídico-tributária para decisão. A diretoria de atendimento, gestão e conformidade manteve a decisão sustentando o não reconhecimento dos CRAS relativos ao item 1 do auto de infração pelas razões expostas, folhas 869-872, determinando a restituição dos autos ao Tribunal de Impostos e Taxas. A presidência desse egresso Tribunal de Impostos e Taxas, tendo em vista a decisão da diretoria de atendimento, gestão e conformidade, determinou o prosseguimento do contencioso administrativo na fase processual que se encontrava, bem como no encaminhamento de intimação da recorrente acerca da decisão do fisco sobre o pedido de verificação de reconhecimento de crédito ICMS, bem como do prosseguimento contencioso administrativo. A representação fiscal se manifestou pela aplicação da súmula 10, da questão de limitar a taxa Selic, e a Câmara Superior deste egresso do Tribunal de Impostos e Taxas, faz 883891, deu provimento parcial ao recurso fazendário para determinar o retorno dos autos na instância ordinária para que seja julgado o item 1 do auto de infração, nos termos do voto de ilustre do Dr. Carlos Afonso Della Mônica. Bom, vou direto ao voto. O auto de infração é constituído de 2 itens, e as acusações descritas na peça preambular dizem respeito à falta de recolhimento de imposto e creditamento indevido, tendo a recorrente encaminhado a pleito à diretoria de atendimento e gestão conformidade nos termos do parágrafo 3º do artigo 4º da resolução conjunta PJE 1 de 2009, que reconheceu os créditos relativos ao item 2 do auto de infração, que restou prejudicado e deixando, porém, de reconhecer aqueles advindos do seu item 1, do folha 786-787, que, em razão do reconhecimento da nulidade da decisão proferida pela Egrégia 4ª Câmara, retornou à instância ordinária para que nova decisão seja proferida em relação ao mencionado item 1 do auto de infração. O auto de infração de seu item 1, conforme bem pontuado pela supervisão de gestão setorial do citado parecer, se deu em razão da recorrente ter abatido o montante devido do ICMS-CST, o valor relativo ao ICMS de suas operações próprias superior ao efetivamente cobrado no Estado de origem, ocasionando a redução do cálculo do imposto retido por substituição tributária ao Estado de São Paulo, situação que não se confunde com o crédito fiscal indevido apontado no inciso 1, artigo 8 da Lei Complementar 2475, e que está sujeito à remissão prevista na Lei Complementar 160/2017. Vale destacar que a recorrente alega que em ambas as infrações deveriam dar a mesma situação fática, qual seja, o aproveitamento do crédito supostamente devido, portanto, a consequência jurídica lógica seria a desconstituição das duas exigências, pois não haveria que se falar em recolhimento a menor. O ICMS próprio e o IST, apesar de não serem impostos distintos, possuem sujeitos passivos e formas de apurações e recolhimentos distintos. O item 1 decorre de falta de pagamento de ICMS retido por substituição tributária por dedução indevida de valor de imposto referente à operação própria do substituto, do montante devido por substituição tributária. Dito de outro modo, a recorrente abateu do montante devido de ICMS-ST o valor relativo ao ICMS de suas operações próprias superior ao efetivamente cobrado no Estado de origem, ocasionando a redução de cálculo do imposto retido por substituição tributária ao Estado de São Paulo. Não se trata, portanto, de hipótese ineficaz de crédito fiscal atribuído ao estabelecimento recebedor da mercadoria. Artigo 8º, inciso 1 da Lei Complementar 2475. Tampouco da exigência do imposto não pago ou devolvido pelo Estado instituidor do referido benefício fiscal. Isso significa que no item 1 não se subsume as hipóteses abstratas sancionatórias afastadas para o artigo 5º da Lei Complementar 160/2007. Feitas essas ponderações especificamente tocante ao item 1, como muito já se tem discutido nesse egresso tribunal, nas operações interestaduais com tributação normal, o contribuinte adquirente do Estado de destino não só está autorizado a se creditar do imposto, princípio da não cumulatividade, referente à mercadoria adquirida, no valor do imposto cobrado na operação anterior. Portanto, não se pode creditar dos valores correspondentes aos benefícios fiscais concedidos unilateralmente, denominada guerra fiscal. Deste modo, nas operações interestaduais em que a substituição tributária em face de acordo, convênio ou protocolo
O problema continua a existir, pois o ICMS próprio devido ao estado de origem pode ter sido diminuído em face da utilização de benefícios fiscais e impacto no cálculo do ICMS substituição tributária a ser pago pelo estado de destino, na medida que a fórmula de cálculo prevista nos termos do parágrafo 5º do artigo 8 da Lei Complementar 87/96 indica que deve ser deduzido do cálculo do ICMS-ST, valor do imposto devido à operação própria do substituto, localizado no estado de origem. O termo imposto devido, constante no parágrafo 5º do artigo 8 da Lei Complementar 87/96, para algum tributarista, tem a interpretação de que o imposto devido é diferente de cobrado e que, portanto, em matéria de substituição tributária interestadual, o cálculo do valor devido a título de substituição tributária importaria da dedução do todo o imposto próprio, destacado nas operações, tendo em vista que é devido o imposto pela alíquota interestadual, embora o imposto cobrado na operação que tenha sido caso inferior. Essa interpretação de que seria possível a dedução de todo imposto, embora os impostos cobrados tenham sido por alíquota inferior, não merece correta. Destaca os votos deste egresso Tribunal de Impostos e Taxas, inclusive da Câmara Superior, em sedes de recursos especiais, tendo sentido que não são legítimas as atuações feitas pelo Estado de que são legítimas as atuações feitas pelos Estados de São Paulo sob a acusação de aproveitamento devido de crédito ICMS, quando o imposto destacado na nota fiscal não foi efetivamente cobrado no destino, em razão do benefício fiscal concedido em prévio convênio com VAS. Ao debater o tema à ocasião, no julgamento dos processos 40.37415, 40.38262, final 329, 40.04.1551, 40.4.2052 e 40.4.2462, em que a fiscalização do Estado afastou créditos ICMS tomados sobre mercadorias incolhidas de empresas da Zona Franca, a Câmara Superior do Tribunal deu dado provimento ao recurso da Fazenda do Estado em 4 processos e um dos recursos apresentados pelo contribuinte que não foi conhecido. Releva destacar que os recursos especiais da Fazenda Estadual julgados pela Câmara Superior discutissem especificamente a possibilidade ou não da manutenção do crédito ICMS pela adquirente paulista em relação às operações junto aos remetentes situados na Zona Franca de Manaus e favorecidos com benefícios fiscais concedidos em prévio convênio do CONFAS. Neste contexto, o entendimento dos juízes da Câmara Superior, artigo 5º da Lei Complementar 2435, deve ser interpretado conforme a Constituição Federal. Deste modo, não pode assegurar o crédito pleiteado pelos contribuintes paulistas autuados, sob pena de violação ao Pacto Federativo e na medida em que a apropriação de crédito sem prévio convênio resultaria em devida transferência dos custos com a concessão do benefício para outros entes federativos. Entendo que a possibilidade de cobrar imposto próprio correspondente ao benefício na entrada do produto em território paulista, eis que o entendimento contrário seria o mesmo que assentir com o não recolhida em razão ao benefício do estado de origem, o que funcionaria como uma espécie de convalidação de benefícios concedidos à revelia do CONFAS, em flagrante violação, inciso 1, parágrafo 2º do artigo 57 da Constituição Federal. No tocante à redução ou elevação das multas, não há como aplicar seu caso, pois as multas têm dado caráter coercitivo e visam desestimular a prática fracional, estando perfeitamente subsumidas aos autos. Neste contexto, tendo em vista que não há nos autos falta relevante que justifique a relevação ou redução da multa, eis que a infração do item 1 diz respeito à falta de pagamento de imposto. Resulta, portanto, afastar de forma irremediável a aplicação do 527A. Quanto à alegação da recorrente relativa à atualização do valor básico da multa, aplica-se a súmula 3 desse egresso tribunal, como a questão dos juros. Antes exposto, decido por conhecer recurso ordinário da empresa, da recorrente e dar-lhe provimento parcial exclusivamente para limitar os juros de modo incidente sobre o principal e a multa revidatária Selic, com fundamento na súmula 10, em sua versão revisada em 9.622, mantendo a decisão proferida em primeira instância que julgou procedente o item 1 do auto de infração. É assim como eu voto, presidente. Obrigado, doutor Carlos. Está em discussão? Alguém tem alguma dúvida? O processo retornou para julgar o item 1, que é o ICMS-ST, matéria de fundo de guerra fiscal, benefício fiscal dado pelo Estado de Santa Catarina. Vou encerrar os debates e passar a votação. Vou iniciar a votação.
Encerrado o julgamento do IM 4061-980, Cibelar Comércio e Indústria Limitada, recurso ordinário conhecido, parcialmente provido, decisão unânime nos termos do voto do relator. Passar o último julgamento da pauta, IM 401-205, Laticínios Camanducaia Limitada. Processo de minha relatoria, doutor Walter tinha levado em vista. Só para contextualizar aqui para o doutor Vinícius, vou fazer um apanhado do meu voto, tá? São 3 acusações. O item 1 e 2 é de deixar de escriturar notas fiscais eletrônicas relativos à entrada de mercadoria do estabelecimento. No item 1, as operações são tributadas, e no item 2, as operações são não tributadas. No item 3, acusações de deixar de pagar ICMS decorrentes de operações de saída de mercadorias omitidas ao fisco, apurado por meio de levantamento fiscal, no artigo 509-A do ICMS. O julgador de primeira instância, ele manteve parcialmente os itens 2 e 3. Cancelou o item 1 e manteve parcialmente o item 2 e 3. Quando do julgamento do recurso, eu acabei mantendo o cancelamento do item 1, por aplicar a construção, né? Porque no item 1, a acusação é de não escrituração de notas fiscais de entrada, né? E o item 2 é o levantamento fiscal, seria mais ou menos, eu apliquei a construção, porque a atividade da falta de escrituração seria atividade meio para atividade fim, que seria a falta de pagamento de imposto. Com relação ao item 2 e 3, o que eu fiz? O item 2 é de deixar de escriturar notas fiscais e o item 3 também, sendo que no item 2 as notas fiscais são tributadas e no item 3 as operações são não tributadas. Ao analisar o recurso, eu entendi que só parte da exclusão das notas fiscais deveriam ser mantidas, porque a acusação a acusação é de deixar de escriturar notas fiscais, sendo que já se encontravam escrituradas as notas fiscais do período. Então, a escrituração extemporânea não isenta a acusação, tá? E no mérito, então, eu dei parcial provimento ao recurso de ofício e com relação ao recurso ordinário, também dei parcial provimento, porque eu reduzi as operações do item 2 a 50% do quanto exigido. Dr. Walter, se quiser fazer mais algum esclarecimento, fica à vontade, pode passar a leitura do seu voto também. Presidente, eu estou acompanhando integralmente o voto do relator, que é o presidente. Eu vou ler rapidamente, parágrafo pequeno, e de vista dos autos para melhor ponderar sobre o voto do doutor juiz relator, Dr. Silvio Biocchiti Onaga, cujo bem elaborado relatório adoto na sua integralidade, e voto no sentido de acompanhá-lo sem qualquer ressalva. Obrigado. Doutor Vinícius, o voto já estava à disposição. O senhor tem alguma dúvida? Nenhuma, doutor. Eu acabei de dar uma lida. Concordo também, vou acompanhá-lo. Doutor Rodolfo, fica à vontade. Doutor Silvio, se o senhor me permitir, né, só chamar atenção para alguns pontos lá, tomando a liberdade com o doutor Vinícius, que pese ele já ter antecipado que vai acompanhar o senhor. Em um determinado momento, né, do voto, salvo engano, algumas operações foram afastadas sob a fundamentação de que não tinha sido comprovada, né, a entrada das mercadorias no estabelecimento do contribuinte. E aí, na nossa manifestação, a gente chama atenção que a infração de falta de escrituração de nota fiscal de entrada, para sua comprovação, precisaria simplesmente de 3 aspectos: que as notas fiscais emitidas elas fossem válidas, né? Ou seja, constassem nos sistemas do fisco sem o devido cancelamento, ou sem terem sido canceladas, que o contribuinte reconhecesse as operações, e para isso foi feita a notificação específica para o contribuinte, e todas as operações que ele não reconheceu foram afastadas dos demonstrativos do fisco, nos termos do que consta nos autos, as folhas 2.971, e depois que o fiscal atuante demonstrasse a não escrituração das mercadorias através da juntada da EFD do contribuinte
não constando a escrituração das notas fiscais, né? Então, para termos de comprovação de falta de escrituração de nota fiscal de entrada, era isso que bastava. Na sua defesa, o contribuinte veio e falou, olha, eu não escriturei essas notas fiscais porque elas foram objetos de recusa da operação, as mercadorias foram recusadas. Bom, nesse ponto, a gente cita o artigo 453, salvo engano, né, do regulamento, dizendo que o parágrafo único impõe ao contribuinte a obrigação de fazer constar no verso da nota fiscal o termo de recusa, né? O que, conforme chamamos a atenção, não constou em nenhuma das operações, em nenhuma, né? E mesmo assim, o ilustre julgador de primeira instância, ele afastou essas operações sob a fundamentação de que elas haviam sido recusadas. Aí a gente chama atenção para mais um fato, fala, olha, tem diversas notas fiscais em que entre a remessa para o contribuinte autuado e o retorno para o contribuinte remetente original, transcorreu-se mais de 47 dias, estando os dois contribuintes a menos de 40 quilômetros de distância, né? Isso não configuraria uma operação de recusa, porque a recusa ela se dá no ato da entrega. A mercadoria não entra no estabelecimento dele, diferente de uma operação de devolução, né? E ainda assim foram afastadas as operações. Aí poderia até cogitar que a demora entre a emissão da nota fiscal de remessa e de retorno não poderia ser oponível ao contribuinte autuado. E nesse ponto a gente chama atenção para um ponto da legislação. Se ele quisesse afastar essa responsabilidade, caberia a ele ter oposto no verso da nota fiscal o termo de recusa. Quando ele não cumpre essa obrigação, ele fica vulnerável, porque se o outro contribuinte emissor original, o remetente original, demorar 1 mês ou 40 dias, como que a gente vai saber qual a operação que ocorreu? Né? Só para, doutor Rodolfo, eu não me lembro de ter apontado isso daí eu não coloquei no voto, porque eu não me lembro de estar isso daí nas contrarrazões, tá? Mas assim, se demorou 47 dias para chegar, para retornar, ele deveria ter feito uma nota fiscal de saída. Exatamente. Se ele fez uma nota fiscal de saída, é porque a mercadoria entrou. Mas aí o fisco teria que apontar a nota fiscal de saída que acobertou a entrada, porque aí já estaria comprovada a falta de escrituração, né? Aí que tá. Ele não emitiu essa nota fiscal de saída. Então aí o erro é de quem deu a entrada da mercadoria? Você entendeu? Porque você tem uma pessoa falando o seguinte, olha, a mercadoria veio aqui dentro do meu estabelecimento e não entrou. Eu recusei. Eu assinei. Entendeu? E não tem na legislação falando, olha, toda vez que você recusar uma mercadoria, você tem que tirar uma xerox disso daí e manter guardada. Tem numa resposta à consulta falando que é uma orientação para você se precaver. Perfeito, concordo. Isso aí está a resposta à consulta, entendeu? Até porque hoje a gente tem scanner, tem foto, mas normalmente, depende do local, a gente não sabe como é que o contribuinte atua, que tamanho que é o contribuinte. Por exemplo, você vai lá e pega num bar, estabelecimento pequeno. Hoje todo mundo tem máquina, a pessoa pode ir lá e tirar uma foto, né? Mas antigamente não existia uma máquina de xerox, né? Aí ele segura o caminhão lá e fala, não, vou tirar uma xerox. Por isso que a resposta à consulta tributária, a consultoria fala, olha, para você se precaver disso daí, você pode ir lá e tirar uma consulta. Se o fisco vai no destinatário e olha o destinatário e fala, olha, essa mercadoria demorou 47 dias para chegar de volta, para você escriturar ela de volta, então, por que ela demorou 47 dias? Então, o erro está na pessoa que remeteu, não na pessoa que recebeu, né? Doutor Silvio, mas sabe qual que é o problema disso? Eu até concordo com o senhor que se ele não tivesse tido problema nenhum, estaria tudo certo. O problema é quando ele traz com o objetivo de
se esquivar da autuação a alegação de que recusou as mercadorias e não consegue comprovar para a gente que, de fato, ele recusou. Porque, como o senhor mesmo chamou atenção, poderia ter ocorrido uma devolução de mercadorias, tendo em vista o tempo que transcorreu entre a remessa e a entrada, né? Qual seria o único jeito dele comprovar para a gente que ele recusou a mercadoria? Tendo em vista que ele está alegando que recusou. O fisco não está acusando ele de ter recusado. Ele alegou na defesa dele que ele recusou. Ele ter trazido a nota fiscal com oposição no verso do termo de recusa, porque senão a gente fica aqui tentando vislumbrar se foi o contribuinte remetente original que demorou para dar a entrada, o que aconteceu. Né? Mas, esse assim, é o ponto que eu chamo a atenção. E será que o fisco também não teria que ir no remetente para saber se o remetente ele foi lá e remeteu a mercadoria? Eu acho que não, porque foi ele que trouxe a alegação. Então, ele deveria comprovar, por meio de todos os elementos, que ele recusou. Ele está falando, olha, eu não escriturei porque eu recusei. O fisco fala, tudo bem, comprova. Ele fala assim, veja bem, eu não opus no verso da nota fiscal. Então, mas a legislação impõe que você, quando opõe no verso da nota fiscal a recusa, você tem que guardar a nota fiscal, a DANF, no caso, né? Não. Porque, assim, se vai acompanhado a DANF e ele recusa atrás, esse caminhão vai voltar para a empresa. Perfeito. Se o fisco... É que a gente não tem mais barreira, né? Mas se o fisco na barreira para esse caminhão e fala, cadê a nota fiscal? Não, é uma DANF. Mas cadê a DANF? A DANF eu deixei lá. Não, mas você está voltando para onde? Não, ele recusou a nota. Então você tem que estar com a DANF. Fica um negócio meio estranho, né? Por isso que a legislação não tem nada dispondo acerca disso e a gente tem conhecimento de resposta à consulta falando, olha, para o contribuinte se precaver, ele vai lá e tira uma cópia da DANF com ele recusando, apositando recusando. Mas, assim, na legislação, não tem nada que obrigue ele a falar, olha, eu recusei, eu tenho que ir lá e tirar uma foto. Então, fica assim, por isso que ele fala, olha, eu alego, né? Mas é uma prova, assim, que a gente chama em direito prova negativa, né? Perfeito, eu entendo o posicionamento do senhor, realmente na legislação tributária não tem, mas na processual diz que a pessoa que alega deveria comprovar, né? Mas, assim, eu não quero polemizar, eu não quero me estender nisso, mas só vou chamar a atenção, assim, para mais alguns pontos. Então, essas notas fiscais, elas foram afastadas, né? Mesmo sem o contribuinte ter comprovado, aos meus olhos, a recusa. A gente chama atenção para algumas outras notas fiscais que foram afastadas, né? Além dessas em que tem a demora, não tem a recusa, de situações em que não tem no verso da nota fiscal a posição do termo de recusa, e na nota fiscal que o contribuinte emitiu lá, o original da entrada, ele também não fez constar no campo observações os dados da nota fiscal da remessa original. Então, a gente fica sem saber se, de fato, aquela mercadoria que está entrando foi a que foi para o contribuinte, né? O que o julgador tributário de primeira instância fez foi falar assim, olha, tudo bem, não tenho a posição no verso da nota, não consta no campo observações os dados da nota fiscal da remessa original, demorou mais de 15 dias para voltar, só que pela quantidade de mercadorias, pelo tipo de mercadoria que consta na nota, a gente conseguiu fazer um batimento e falar que é a mesma nota. Convenhamos, eu entendo que isso não seria o trabalho do julgador de primeira instância, né? O contribuinte deveria ter trazido isso. Então, na nossa manifestação, a gente chama a atenção para esses pontos e, desculpe novamente ter trazido aqui, me alongado na exposição, mas tudo isso está na manifestação fiscal, como o doutor Vinícius não tinha participado da primeira sessão, quis fazer essas observações. Doutor Vinícius, o senhor tinha levantado a mão? Fica à vontade. Foi um equívoco aqui, desculpem. Então, eu vou encerrar os debates. Podemos passar a votação?
relator não votou. Do julgamento do AIM 4.101.205, Laticínios Camanducaia Limitada, recurso de ofício conhecido e parcialmente provido, e recurso ordinário conhecido e parcialmente provido. Com o julgamento desse processo, eu encerro a sessão de julgamento. Peço para que todos aguardem o encerramento da transmissão e da gravação. Já agradeço aqui a todos a presença, em especial ao Dr. Vinícius, que veio substituir o Dr. Rafael. Tenham todos um bom dia e um ótimo final de semana. Bom dia a todos.